coloco para vocês, né, Ana e Regiane, como que vocês enxergam, né, as fake news dentro desse contexto de divulgação científica e a quem elas serviriam, né, como fontes de desinformação? O que vocês acham? Tem sempre baseados em estudos, né? Eu acho que assim, as fake news de uma forma geral, agora não só falando de ciência, acho que está muito claro que, como você disse, sempre tem uma intencionalidade, elas têm um objetivo específico, são feitas numa linguagem que amplifica essa propagação. Então, geralmente são meio sensacionalistas, você está sendo enganado, ou qualquer coisa assim, uso de imagens, né, bastante coisa para circular bastante em redes sociais. Então, existe essa intenção por trás, independente do tópico, né. Em temas de ciência, se a gente for pensar na ciência especificamente, a gente poderia falar, bom, é alguém que é muito cruel, né, que você está propagando coisas falsas em relação à saúde, ou enfim. No caso das vacinas, especificamente, que é um tema quente, né, porque a gente está falando muito de vacina para Covid, e não há muito tempo antes da pandemia, movimentos anti-vacinas ganharam força não só no Brasil, mas em vários países no mundo. Estados Unidos é muito forte também, na Índia também teve alguma coisa nesse sentido. E, bom, vamos pensar a intenção aí, né? Pensar primeiro a origem. No caso das vacinas e a relação com o autismo, foi a partir, como eu mencionei, foi a partir de um estudo científico de fato. Então, o movimento e essas informações, elas não partiram de uma notícia falsa a priori. Elas foram notícias a partir de um estudo científico de fato, que depois de quase 10 anos foi retratado, quando passou a ter repercussão. Mas aí já chegou longe demais, né? E continuam sendo propagados esse tipo de informação agora já tendo desmentido, só que as pessoas não têm contato com esse tipo de informação. A intencionalidade, não só pensando num lado evil, do mal, assim, de alguém que queira causar um mal, às vezes a pessoa quer reforçar a sua própria crença e ela encontra muitos interlocutores. As fake news, eles têm esse componente também que está cada vez mais claro, né? As pessoas compram as notícias que já reforçam crenças que elas já têm a priori, não interessa se é baseado em quê, né? E elas tendem a passar para frente e aceitar aquela informação, sendo verdadeira ou não, escolher a informação que ela aceita baseado nas próprias crenças. Esse estudo que eu falei que a gente está antecipando na Bore é exatamente sobre vídeos anti-vacina no YouTube, numa análise pré-pandemia, então são vídeos anteriores, mostram um elemento comercial muito grande. Então, muitas vezes, são médicos que têm canal no YouTube, então eles têm um status, como a Regiane mostrou, né, é uma categoria profissional que é muito respeitada como fonte de informação, principalmente na saúde, vacina está aí. Não necessariamente são cientistas, acho que a gente está cansado de ver essa discussão na esfera pública, né, de muito médico que não tem uma formação científica, então acaba dando opiniões sem evidência científica, de novo, a partir da crenças, ou às vezes numa experiência pessoal, os meus pacientes deram certo, mas enfim, isso não é uma amostra significativa, mas tem um elemento comercial também, porque a cada clique que se recebe, se você tem vídeo no YouTube ou tem contas em redes sociais, você ganha por aquilo. E se você faz algo chamativo, algo que tem um apelo para uma propagação maior, para mais likes e para ser mostrado a partir dos algoritmos para mais gente, você ganha em cima daquilo. Então, eu acho que existe esse propósito também, né? Então, não só quando a gente fala de fake news política, que é para denegrir a imagem de alguém ou ressaltar a imagem de outro, quando a gente pensa na ciência, em temas de ciência ou de saúde especificamente, também tem os caça-cliques, né? Que a gente fala, tem notícias sensacionalistas, às vezes de veículos com pouca credibilidade, né, que não faz um jornalismo sério, que querem cliques, porque eles ganham por causa disso, né? E outros tipos de divulgação, por exemplo, no YouTube também. Então, eu acho que passa por aí também, né? As fake news não só custam dinheiro para fazer, porque tem que ter alguém produzindo aquela informação, criando imagens, fazendo memes, esse tipo de coisa, mas elas também geram receita, né? Para quem, conforme maior for o acesso. Então, a gente poderia talvez identificar um interesse econômico, né? Talvez um interesse
promocional, né, nesse âmbito, né, nessa esfera pública. E a questão também que eu acho que vai nessa direção que você colocou e que eu percebo, antes de passar a palavra para a Regiane, eu acho que é um pouco de quem tem a legitimidade dessa palavra decisória, ou melhor, de formar uma opinião pública, né? Você mostrou esses dados em que nós temos os médicos, por exemplo, na crista da onda, né, com uma credibilidade maior do que os pesquisadores. Então, isso talvez, perante a opinião pública, legitimaria essa categoria profissional, essa classe profissional, para construir essa opinião pública, ou para moldar essa opinião pública. Então, a gente entra dentro de um campo social em que essa categoria teria uma legitimidade talvez até maior, pelo menos perante a opinião pública, de falar em prol da hidroxicloroquina, ou falar em prol de um movimento anti-vacina. Marcelo travou aqui para Marcelo gente. Travou. Deu uma travada, Marcelo. Uma travadinha aí. Voltou? A minha conexão ela está um pouco instável, eu percebi. Tá bom. Regiane, o que você acha? Não sei se deu para entender o que eu falei no final. Eu queria complementar um pouco também o que a Ana já disse, mas eu acho que a primeira relação importante, aí a importância das humanidades na discussão de tudo isso, né, que é pensar a diferença entre opinião e ciência e dado científico, né? Eu acho que hoje as pessoas elas se apropriam de um determinado controle, às vezes, desses veículos midiáticos, e aí, né, a gente tem essa revolução, que são os youtubers, né, esses propagadores de conteúdo que muitas vezes não são cientistas, e essas pessoas elas não tomam esse cuidado para usar dados de ciência para produzir conteúdos dentro das redes, né? Então, a gente já mencionou aqui, muita gente fazendo divulgação científica sem ter base científica, né? Acho que um caso muito, discutido é mesmo da hidroxicloroquina, né? Recentemente, o presidente ele compartilhou o vídeo de uma médica, não sei se vocês chegaram a ver, em que ela defendia, né, o uso da hidroxicloroquina, sendo que essa discussão ela já está mais do que, né, cansativa do ponto de vista de tudo que já foi publicado de estudos científicos. Mas eu acho que esse exemplo da hidroxicloroquina serve para a gente pensar o que a Ana mencionou, né, da diferença entre o que é uma fake news, né, uma notícia falsa, com esse intuito, né, de criação, né, de algo que é falso, mas algo que, de certa forma, aparece, né, como notícia em um determinado estudo científico ou em um determinado outro momento e se torna, então, desinformação. Eu acho que o caso da hidroxicloroquina é um desses, né? Ela foi... essa discussão ela começa a partir também de um estudo científico que foi publicado e que também depois foi revisado, né? Mas nesse estudo, então, aparecia ali uma relativa, né, uso, né, enfim, de resultado desse medicamento, e isso acaba tomando, né, uma proporção que depois fazia as pessoas acreditarem que não adianta tomar hidroxicloroquina contra a Covid, ficou uma coisa muito complicada. Mas eu acho que aí também entra nesse campo um elemento importante, que também daí vem dessas discussões das humanidades, que é toda essa relação da polarização política, né, e desse contexto de polarização que empurra essas fake news para esses lugares, né, em que a gente acaba percebendo. Então, eu acho assim, que a gente tem que diferenciar, de certa forma, o objetivo, né, dessas notícias, né? Então, assim, essa notícia ela foi produzida por que motivo, né? Com o intuito de enganar o leitor,
né? Com um objetivo, sei lá, escondido, né? E aí, claro, né? Tem tudo isso que a Ana falou, tem dinheiro investido nisso, né? E ainda tem o caso, né, que hoje é muito comum também na comunicação, que é o uso dessas notícias falsas dentro de uma lógica do humor, né, numa perspectiva dos memes, aí, memética, até para comunicar, né? Então, tem muita gente fazendo divulgação científica a partir dos próprios conteúdos falsos ou dos memes para falar sobre coisa séria. Então, acho que a gente retoma, né, Marcelo, para aquela questão que a gente já disse aqui. É muito importante, eu acho, que saber para quem você vai falar e organizar a fala a partir desses dados científicos, levando em consideração uma série de coisas. Eu acho, né, eu vejo hoje que essa questão da opinião, ela é um problema, né, com esses produtores de conteúdo que estão proliferando e que se dizem divulgadores científicos. É questionável até, acho que do ponto de vista desses que a gente considera grandes divulgadores científicos e que não são da área da comunicação, né? Veja, eu não estou dizendo que eles não têm que fazer divulgação científica, pelo contrário, eu acho que eles prestam um serviço muito importante para a ciência, né? Mas eu acho que a gente precisa levar um pouco por uma perspectiva mais crítica da comunicação, o que essas pessoas estão fazendo, né? E como é que isso pode ser entendido pela lógica mesmo da comunicação. Acho que a Ana deu vários exemplos, né, de como esse processo ele é um processo também de crivo jornalístico, né, de crivo de entendimento de plataformas, de crivo da preocupação com dados, né? Então, se a gente for avaliar hoje 80% das maiores canais de divulgação científica ou dos maiores líderes de opinião que divulgam ciência no YouTube, no Twitter, né? Será que, de fato, o que eles estão fazendo, por uma perspectiva crítica, é divulgar ciência com base científica, atendendo os critérios, né, que são importantes para falar?